alunos da Rede Municipal de Ensino. Então vamos lá para mais uma aula de português, né? Com o Ronald de Alves finalizando o projeto de aulas audiovisuais, Secretaria Municipal da Educação. Então hoje nós vamos trabalhar a parte de regência, né? Nós vimos esse assunto na aula passada, então hoje eu trouxe alguns exemplos para que nós trabalhássemos esses verbos, né, de frase e contextos, ok? Então observem aí, um minutinho aqui. A regência verbal e nominal, então algumas frases, observem a questão do verbo, né? A gente trabalha essa questão de termo regente, termo regido, característica também da regência verbal. Então observe aí algumas frases, né? E observe principalmente o verbo. Eu estou falando de regência verbal, então é preciso me atentar-se ao verbo aí. A turma chegou em Caruaru para o torneio. Qual eu marcaria? A turma chegou em Caruaru para o torneio ou a turma chegou a Caruaru para o torneio? Ah, professor, é muito... É constante esse uso de falar a turma chegou em Pesqueira para o torneio, a turma chegou em Caruaru para o torneio, mas o verbo chegar, quem chega, chega a algum lugar, não é em algum lugar. Né? Isso, então, eu faço a pergunta ao verbo, chegou, quem chega, chega a algum lugar. Então, a turma chegou a Caruaru para o torneio. Ok? Então, esse em, escuta-se bastante, né? Mas, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, a turma chegou a Caruaru para o torneio, sem crase. Por quê? Porque Caruaru, quem volta de Caruaru, volta da Caruaru ou volta de Caruaru? Eu volto de. Então, crase ela não vai ocorrer. Né? Isso são algumas questões também de crase que envolvem totalmente regência verbal. Ok? Então, a turma chegou a Caruaru para o torneio, seria a letra B correta. Porque quem chega, chega a algum lugar. Então, é sempre essa pergunta ao verbo, não é isso? Não é chegar em algum lugar. Ok? Então, fala-se bastante essa questão, mas, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, quem chega, chega a algum lugar. Então, a turma chegou a Caruaru para o torneio, que está correto. Eu sempre esqueço as minhas canções ou das minhas canções. Eu sempre esqueço as minhas canções. O verbo esquecer aí, ele é transitivo direto, ok? Observe que quem esquece, esquece alguma coisa. Então, eu sempre esqueço as minhas canções, né? Essa letra A está correta, mas embaixo, observe aí esse exemplo. Eu sempre me esqueço das minhas chaves. Então, o verbo esquecer-se, ele é verbo transitivo indireto. Ok, gente? Eu sempre me esqueço, observe que eu tenho aí também uma questão de próclise, né? Me esqueço, o pronome está antes do verbo. Estou falando da colocação pronominal também. Então, eu sempre me esqueço das minhas chaves, porque quem se esquece de algo. Então, observe que eu estou fazendo a flexão do verbo esquecer-se. Em cima eu tenho um verbo transitivo direto. Eu sempre esqueço as minhas canções. Então, quem esquece, esquece alguma coisa, verbo transitivo direto, mas quando eu tenho a flexão do verbo esquecer, que passa a ser esquecer-se, observe que eu tenho o verbo transitivo indireto. Eu sempre me esqueço de quê? Das minhas chaves. Quem esquece, esquece de alguma coisa. Então, é como se fosse esquecer-se, está aí o verbo transitivo direto nesse segundo exemplo. Então, cuidado com o verbo esquecer, tá ok? Alguns verbos é preciso estar ligados nesse sentido à transitividade verbal, ok, gente? Então, esquecer é um deles. Terceiro quesito, meu irmão está namorando. Isso aí, gente, nós escutamos bastante. Estou namorando com Maria, estou namorando... Observe que quem namora alguém, não é com alguém, ok? Então, diante também da norma padrão da língua portuguesa, de acordo, namorar é um verbo transitivo direto. Quem namora alguém, ok? Então, meu irmão está namorando com a minha melhor amiga. Então, desculpe, está namorando a minha melhor amiga. Tá? Quem namora alguém, não é com alguém. Então, meu irmão está namorando a minha melhor amiga, é correto de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, ok? Escutamos bastante, né? João namora com Maria. Você vai escutar bastante isso, mas o correto é namorar, é verbo transitivo direto.
Quem namora, namora alguém. Então, meu irmão está namorando a minha melhor amiga. A letra A é a alternativa correta. Quarto quesito. Amanhã eu quero assistir, a um filme divertido. Quem assiste, aí... A verbo assistir, gente, tem a questão de assistir, prestar assistência, assistir no sentido de ver. Outro verbo também, que deixa muita gente em algumas questões em dúvida aí. Então, amanhã eu quero assistir. Quem assiste, esse verbo assistir no sentido de ver, ele é um verbo transitivo indireto, ok? De acordo com o norma padrão, o verbo assistir no sentido de ver é um verbo transitivo indireto. Então, quem assiste a alguma coisa. Então, amanhã eu quero assistir a um filme divertido, ok? Então, a letra B é a correta. Amanhã eu quero assistir a um filme divertido. O verbo assistir no sentido de ver é transitivo indireto. O verbo preferir. Escuta muito essa questão. Prefiro bolo do que café. Isso é corriqueiro. Observem que também quem prefere algo. Então, eu prefiro chocolate a doce de goiaba. Então, prefiro chocolate a doce de goiaba, de acordo com o novo padrão. Preferir é verbo transitivo direto. Quem prefere algo. Né? Então, eu prefiro chocolate a doce de goiaba. Esse do que está incorreto, ok? Então, corta esse do que aí, porque de acordo com o novo padrão, eu prefiro chocolate a doce de goiaba. Verbo preferir. Sexto quesito. Ele costuma obedecer ao regulamento ou o regulamento? Quem obedece, obedece a alguém. Então, ele costuma obedecer ao regulamento, ok? Eu não posso dizer ele costuma obedecer ao regulamento. Não é isso? Eu preciso do ele costuma obedecer ao regulamento. Que esse a é o quê? A junção da preposição a com o artigo o. Então, ele costuma obedecer ao regulamento. Quem obedece, obedece a alguém. Então, eu preciso dessa preposição junto com esse artigo o, que me dá a junção do ao. Então, ele costuma obedecer ao regulamento. Está correto, não vai obedecer, ok? Na regência verbal. Sétimo quesito. O ator a que a professora se referiu é contemporâneo. Então, eu parto para o verbo referir aí, né? Quem se refere a alguém. Então, eu tenho ali um pronome. O ator que a professora se referiu é contemporâneo. Então, observe que antes do que ali, eu vou utilizar a que a professora se referiu é contemporâneo. Quem se refere a alguém. Então, o verbo referir, ele pede a preposição a. Então, o ator a que a professora se referiu é contemporâneo. Então, esse ator é contemporâneo. E quem ela está se referindo é o ator. Então, observe que essa conjunção integrante aí, antes de conjunções integrantes, o a, que a professora se referiu, é contemporâneo, ok? Característica também da regência, referir, pede a preposição a. Então, o ator a que a professora se referiu é contemporâneo, seria a alternativa letra A correta. Os recursos de que ou que a secretaria dispõe são escassos neste momento. Então, o verbo dispor, quem se dispõe, dispõe de alguma coisa. Então, qual seria a resposta à letra A? Observe que eu fazendo a pergunta, o verbo eu vou identificar se ele está tornando de uma preposição. Então, os recursos de que a secretaria dispõe são escassos nesse momento. O verbo dispor, ele precisa da preposição de. Então, quem se dispõe de algo. Então, já mato que a letra A seria a correta. Os recursos de que a secretaria dispõe são escassos neste momento. É a letra A, a alternativa correta, ok? Dispõe, necessita da preposição de. Então, letra A correta. Quando iremos a Portugal? Observe aí algumas questões de crase. Eu trouxe essas últimas questões de crase para que a gente pudesse identificar um pouquinho, falar um pouquinho sobre a crase, né? Isso. O projeto terminou, mas eu trouxe essas questões de crase para ficar um pouquinho na mente aí de vocês, do Fundamental 2, que estão vendo muito essa questão de acento grave ou crase. Quando iremos a Portugal? Quem vai? Eu vou a Portugal, eu volto de Portugal. Eu volto de Portugal, né? Então, essa crase não existe. Quando iremos a Portugal, está incorreta, errada.
O A não exige acento crase, porque Portugal está ficando como volto de, não é volto da. Né? Então, quando eu volto de, não há crase. Quando eu volto da, há crase. Então, quando iremos a Portugal, volto de Portugal, volto da Portugal, volto de. Então, a crase ali não ocorre, ok? 10º quesito. Terminei o questionário às 11 da noite. Regra de crase. Antecipadamente, antes de horas, antecipando horas, crase vai ocorrer. Então, terminei o questionário às 11 da noite. Então, intensificando aí que a crase ela ocorre diante de horas. Né? Regra geral de crase. Então, terminei o questionário às 11 horas da noite, a crase vai ocorrer. Então, está certa aí o uso do acento grave ou crase na terminação aí, tá ok? Terminei o questionário às 11 horas da noite, então, antes de horas, usa-se crase. Ok, gente? 11º. Ontem distribuíram balas às crianças na escola. Observe que quem distribui o quê? Alguma coisa, não é isso? Ontem distribuíram balas às crianças. Balas foram distribuídas, bala para as crianças. O para também concorda, para as, não é isso? Então, crase vai ocorrer. Eu tenho também crianças no plural. Observem aí, então as crianças está correto. Se não tivesse crianças no plural, não ocorreria crase. Mas, bala as crianças na escola. Desculpem aí que o acento está ao lado direito, a crase ocorre do lado esquerdo, ok? Se fosse para mim, 11ª questão aí, a crase está correta, mas agora ele vai passar a ser incorreto. Por quê? Porque o acento ele está à direita. Ok, gente? Então eu coloquei realmente de propósito aí para vocês perceberem que eu utilizo muito essa questão da crase com acento, como acento agudo. A crase ela fica ao lado esquerdo, né? O acento. E aí está do lado direito, então eu tenho distribuído balas às crianças na escola, a professora usa crase? Usa. Mas aí não é acento indicativo de crase, é acento agudo. Né? Então está errada a alternativa aí, por isso. As cascas de banana ocorrem muito em concursos públicos, ok? Utiliza muito essa questão aí da crase e às vezes a banca coloca uma crase com acento agudo e você se desliza. Então preste bem atenção nesse sentido aí. Ontem distribuíram balas às crianças na escola, tem crase? Massa, tem, ok? Mas esse acento aí está agudo, não está com um acento indicativo de crase. Então observe que a crase é a junção do artigo a com a preposição, não é isso? Preposição a com o artigo o. Então, desculpe, a preposição a com o artigo a. Então, distribuíram balas às crianças na escola. Então, isso é uma característica aí da crase, as crianças está no plural, mas aí está como acento agudo, então está errada. Esse 11º. 12º. Emprestei vários lápis à secretária. Diante de palavras femininas, crase vai ocorrer. Não é isso? Então, emprestei vários lápis à secretária, para a secretária. Né? Observe aí que a junção da preposição para com o artigo a também tem essa junção, combina. Emprestei vários lápis à secretária, para a secretária também tem acordo. Então, emprestei vários lápis à secretária feminino. A crase vai ocorrer, então está correta esse sentido aí. Ok? 13º. Ele não compareceu à aula de quarta-feira. A aula é substantivo feminino, não é isso? Então a crase ela vai ocorrer, ok? Ele não comparece, comparece a algum lugar, então deve comparecer também nessa preposição aí. Então observe que eu tenho a junção a com preposição a que me dá a crase, ok? Quando comparece a algum lugar, professor, regência verbal tem tudo a ver com crase? Tem. Né? Alguns verbos eu passo a pergunta e possa ser que ele necessite da preposição, então eu já faço a junção da preposição com o artigo, que vai me dar um A craseado. Ok, gente? Então, cuidado nesse sentido também dos verbos junto com a crase. Não é tão fácil, né? A crase é um assunto muito fácil. É a questão dentro de palavras femininas, dentro de palavras repetidas não se usa crase, mas tem que se observar a questão do verbo. Nós trabalhamos muito essa parte verbal, né? Nessas aulas aí, você pode observar que eu frisei muito essa questão do verbo, porque realmente é uma classe de palavras muito difícil. Não é isso, gente? Ela é, dentro de contextos, ela se torna bastante difícil, principalmente dentro das normas padrão da língua portuguesa. Então, quem comparece a algum lugar, eu tenho a preposição junto com o artigo, que me dá a crase. Aí, está correta. Refiro-me à professora de matemática. Eu me refiro para a professora de matemática. Beleza, quem se refere a alguém, então, eu preciso ter essa preposição, então, refiro-me à professora de matemática, me dá o artigo com a preposição, então a crase ela está correta aí, professora também é o substantivo feminino, então,
a 14ª está correta, o uso da crase. Então, ficamos por aqui com a aula de regência. Observe que a regência está junto com a crase, né? Alguns assuntos estão relacionados, como eu sempre quis trazer assuntos relacionados de acordo com as aulas, ok? Trabalhamos muito essa questão de verbos, o uso da crase, as classes de palavras, que eu sempre digo que as classes de palavras é a raiz da língua portuguesa dentro do Fundamental 2. Né? Ao ensino médio, o aluno perpassa por essa disciplina nas classes de palavras, mas com um sentido mais amplo, né? Das orações subordinadas e orações coordenadas e outras, e diante das questões de textos, né? Para trabalhar a redação. Então, o Fundamental 2 trabalha muito essa questão. Então, eu espero revisar isso com vocês em sala de aula, né? Especialmente a Escola Terminal Sérgio de Brito Cavalcante, a qual eu trabalho, mas que também vocês passem esse processo de revisão também na rede municipal de ensino, os professores também. Muito obrigado por essa participação diante dessas aulas, diante do projeto, né? E até breve aí em um próximo projeto e encontro de sala de aula. Tchau.